Olá, seus lindos, tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada pela glória de Deus. Hoje, para vocês, né, é sábado, e sábado é dia de devocional. Aleluia. Hoje, nosso devocional se encontra em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos para a palavra. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui tá falando fitos, mas não sei se é fixos, mas enfim, tá escrito fitos aqui, então vamos seguir por fitos. Mas, gente, hoje a gente falou da última vez sobre perseverança. E agora, só para complementar o que a gente falou da outra vez, que entendeu que a gente correr com perseverança a corrida que nos foi proposta. Então, isso foi colocado pra gente. É como se o Jesus estivesse falando assim: cara, aqui ó, eu tô propondo isso pra você. E aí, vamos perseverar? Então, não é só uma situação onde às vezes a gente pode achar que o mundo tá conspirando contra a gente, ou às vezes é um ataque do inimigo, mas às vezes não, às vezes é só Deus falando, tipo assim, cara, eu preciso que você persevere no que eu pedi pra você fazer, entendeu? Então, o que ele te ordenar, irmão, persevere. Mas o devocional de hoje não vai ser sobre perseverança, que foi o último devocional. O devocional de hoje vai ser sobre manter os olhos fixos em Jesus, que se encontra no versículo 2, né? Vamos ler de novo. Tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Cara, uma vida sem ter os olhos fixos em Jesus é uma vida vazia. É uma vida onde a gente, mais uma vez, existe um alvo. O nosso alvo é Cristo. E se a gente não está andando em direção desse alvo, a gente vai estar se afastando dele. Com Jesus não existe a gente ser morno. Não existe, tipo assim, se eu estiver parado, tô me aproximando dele. Não tô me aproximando de Jesus se eu estiver parado. Se eu estiver parado, eu tô então parado, a mesma distância também não. Se eu não fizer força, e repare na palavra força aqui, eu não tô falando que é por obras que eu me aproximo de Deus. Não. O Papai do Céu fez o acesso, fez o caminho que sem ele, eu e você, a gente não poderia acessar. Uma vez que o caminho está pronto, eu preciso andar nesse caminho. E se eu estou parado nesse caminho, eu não estou indo para frente nem para trás, é como se fosse uma escada rolante. Que se eu pegar e eu estiver indo pro outro lado, nesse exemplo, se eu quero subir, ela está descendo. Se eu estiver parado, ela vai estar me distanciando de Jesus. Se eu estiver andando, eu vou estar chegando próximo dele. Então, se eu estiver só apenas fazendo, tendo a minha vida, fazendo as minhas coisas, e eu não estou buscando estar com Jesus, pode dar a impressão que agora tá tudo bem, porque eu e ele está na mesma, porque eu não tô, às vezes visualmente, né, eu não tô pecando, eu não tô traindo minha esposa, eu não tô bebendo, eu não tô fumando, eu não tô me drogando, então tá tudo bem. Eu e Jesus, a gente tá à mesma distância, mesmo que eu não tô fazendo nada pra se aproximar dele, já tô fazendo isso, já tá de bom tamanho. Cara, não. Se você pegar e tiver na inércia de estar parado, você vai pegar e vai se distanciar de Jesus. E quando você se distancia de Jesus, a primeira coisa, o primeiro passo para você se distanciar dele é você tirar os olhos dele. E é por isso que ele não fala aqui, quando ele fala manter os olhos fixos em Jesus, é por isso que ele não fala tipo assim, não, mantenha-se firme ou mantenha-se. Ele vai na primeira coisa que pode fazer você se distanciar dele, que é tirar os olhos dele. E toda vez que a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a dar desculpas para nós mesmos de que, eu não tô olhando para Jesus, mas é por causa disso. Eu não tô olhando para Jesus porque o trabalho tá muito pesado, então eu preciso pegar, me perdoa, pai, que eu tô aqui e tal. Mas é um relacionamento. Você pega, e hoje já conversamos sobre isso. Você pega. É um relacionamento. Você pega e de manhã, pelo mais que seu trabalho esteja difícil, você não dá bom dia para sua esposa, ou para seus pais, dependendo da sua idade, ou para seu marido, você dá bom dia para eles. Então é um relacionamento. Eu sei que às vezes você não vai conseguir fazer o devocional que você senta, escreve, lê e tal, e passa horas naquele devocional, mas passar tempo com Deus vai fazer com que você consiga sempre estar com os olhos fixos nele. Porque uma vez que você tira os olhos, irmão, é igual você qualquer coisa. Quando você tira o foco de Jesus, você vai focar em qualquer outra coisa que não seja ele. E uma vez que você foca em qualquer outra coisa que não seja ele deixa de ter o primeiro lugar. E uma vez que ele deixa de ter o primeiro lugar,
a gente entra num lugar onde o que eu não faço mais para agradar a Deus, e nem para poder satisfazer ao meu Senhor que me salvou e foi lindo e maravilhoso. Eu começo a fazer as coisas para me satisfazer. E uma vez que eu faço as coisas para me satisfazer, eu começo a criar um ídolo dentro de mim, que sou eu mesmo nesse caso. Ou pode ser, às vezes, sua esposa, ou seu marido, ou seu chefe, ou não importa o que seja. Então, o devocional de hoje, para ser bem sucinto, ele chama a gente para não tirar os olhos de Jesus. Cara, manter os olhos fixos nele. Poxa, Guilherme, mas é que eu só tenho tempo de ir trabalhar, porque o meu trabalho é muito difícil, eu tô muito cansado, como é que eu vou passar tempo com Jesus? Cara, ora no ônibus, ora no metrô, no trem, escuta uma pregação, passe tempo com Jesus, escute o que ele tem para dizer para você, porque não tem como eu falar de perseverança se você não tá com os olhos fixos nele. Que é esse é o plano, entendeu? Tipo, os olhos fixos, é você olhar para ele e falar, cara, hoje eu estou com o meu Senhor e ele tá comigo e vai dar tudo certo e a gente vai caminhar junto. Então, irmão, hoje, em nome de Jesus, mantenha os olhos fixos em Jesus. Não importa a circunstância, não importa o que aconteça. Aí você vai falar pra mim, poxa, Guilherme, mas é que às vezes eu não consigo fazer devocional. Amém. Acontece, cara. Entendeu? Eu também, às vezes, não consigo fazer devocional. Mas é importante que todos os dias eu passe tempo com meu Pai, com o meu Senhor. E isso precisa estar enraizado em nós. A gente precisa estar com os olhos fixos nele, senão a gente vai perder a visão. E uma vez que a gente perde a visão, irmão, o caminho já deixa de ser o caminho. A gente não está mais trilhando um caminho que Jesus propôs pra gente. A gente vai trilhar qualquer outro caminho. É como se fosse uma setinha, que se você olhou pro lado, a setinha vira pro lado. E depois para você voltar, irmão, é difícil. Você vai ter que. O esforço que eu tô falando é o esforço de permanecer na presença dele, porque naturalmente, nossa carne sempre vai entender porque é ruim. Então, o esforço que vai ter que fazer para voltar é muito maior. Então, meu parceiro, minha parceira, mantenha os olhos fixos nele. Quando você perceber que seu olho está querendo se desviar, você fala: não, não, não posso. Por quê? Porque para voltar, pode ser que eu não consiga. O inimigo só precisa que eu olhe para o lado. Eu preciso continuar olhando porque o Jesus faz e o que ele faz é bom, perfeito e agradável, independente do que seja. E a gente volta ao ponto de a gente estar em comunhão com ele e comunhão com a igreja também. Mas eu vou falar em comunhão com ele nesse vídeo. Ele precisa ser a pessoa onde você conta tudo. Onde o seu coração está aberto a falar para ele das coisas que você gostou, das coisas que você não gostou, das coisas que foram difíceis, das coisas que não foram difíceis. Das coisas que você leu na Bíblia, às vezes você não concorda e fala, pai, me ensina o que você quis dizer com isso. Me ensina a entender, me ensina a ter o pensamento que você tem, porque isso para mim não faz sentido agora. E essa é a comunhão que eu tô falando, de você estar com Deus não só como se ele fosse uma figura que ele está muito distante, mas como uma figura de pai que está muito perto. E ele quer te ensinar. Então, não se desvie, cara. Independente do que você olhou, às vezes você falou, cara, isso aqui tá estranho, ou às vezes tem uma pessoa na igreja que você acha que é de Deus e ela te vai te decepcionar e tal. Todas essas coisas, essas armadilhas são feitas para poder tirar os olhos de Jesus e manter os olhos. E por isso você precisa manter os olhos fixos nele. Quando você olhar e falar, Senhor, o que é isso? Me ajuda. Ele vai estar ali, ele vai te ensinar tudo o que precisa. Por isso que a gente está aqui sempre batendo na mesma tecla, cara. Tenha comunhão com o Senhor, caminhe com ele. E hoje, a palavra que a gente vai colocar em prática essa semana vai ser: mantenha os olhos fixos no Senhor. Qualquer coisa que possa pegar e tirar a gente de ter os olhos fixos nele, a gente vai abolir, a gente vai cortar, a gente vai tirar, a gente vai falar: já te vi, Satanás, está repreendido em nome de Jesus. Eu vou manter meus olhos fixos no Senhor, pela glória, honra e louvor do Senhor. Mas, se por algum acaso você tirou os olhos dele, mesmo o que a gente falou, se desviou e já tá, às vezes, não percebeu, porque a vida é muito fácil ela entrar no piloto automático. Cara, é só voltar. Ele tá a um socorro de distância. Pedro, quando tá naufragando, ele olha pro. Assim que ele vê que. Naufragando, não, perdão. Quando ele vai afundar, ele anda sobre as águas. Ninguém não conhece a história. Tava um mar revolto, Jesus andando sobre as águas. Pedro olha e acha que é um fantasma. Aí ele fala: pô, é você mesmo, Senhor? Aí o Senhor fala: sou eu. Aí ele fala: se é o Senhor, Pedro fala, né? Me manda estar contigo sobre as águas. E Jesus fala: vem, Pedro, pode vir. Então ele anda sobre as águas, bota o primeiro passo, talvez ele até coloque o segundo passo, mas ele afunda. E quando ele afunda, ali, isso é lindo, por causa que ali é a área que Pedro dominava. Pedro era pescador, então Pedro sabia nadar.
E nessa hora que ele olha pro lado, igual você falou, ele tira o foco de olhar para Jesus. Ele olha para a tempestade, ele afunda. E quando ele afunda, a primeira coisa que ele fala assim, Senhor, me socorre. Mas ele era pescador, gente. Ele sabia nadar. Ele poderia falar assim, não, agora que eu afundei, eu vou tentar ir pro barco aqui, pelo menos para poder tentar me boiar. Ele não, ele fala assim, eu socorre e me afunda. E nessa hora que ele afunda, Jesus vai e puxa ele. E por que isso é glorioso? Porque ele poderia tentar fazer o jeito dele. Ele poderia falar, tipo assim, caraca, não, porque com as minhas forças eu vou lá e eu vou voltar pro barco. Mas ele ia se cansar à toa. Ele não ia conseguir, porque a gente não consegue nada sem Jesus. Então ele foi e chamou a única pessoa que poderia trazer ele de volta pro caminho e manter os olhos fixos no Senhor de novo, que era Jesus. Então, cara, hoje o que eu tenho para dizer para vocês é não manter os olhos fixos no Senhor, mas se por algum acaso você não conseguiu, você errou, faz parte da vida, chama ele que ele tá pronto para te perdoar e fazer tudo novo. Em nome de Jesus. Amém? Então hoje, esse é o nosso devoção semanal. Já curte, comenta, compartilha, que todo sábado a gente está aqui, pela glória de Deus, fazendo um conteúdo de Deus aqui fresquinho. Coloca essa palavra em prática. Esse vai virar o nosso bordão, entendeu? Ponha a Bíblia em prática, irmão. Tudo que acontece de doideira na Bíblia, de coisas boas, aleluia, glória a Deus, Deus quer fazer na sua vida também. Então, vamos para cima. Pela glória de Deus, que a gente vai ter uma semana abençoada. É isso, gente. Fui. Se cuidem.